Abram as suas Bíblias para que nós procedamos com a leitura. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 até o versículo número 12. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 até o versículo número 12. Diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele seja conosco, aplicando a sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, Deus, dentro da sua soberania, Ele estabelece relação com seu povo através de pacto. Deus, dentro da sua soberania, Ele estabelece relação com seu povo através de pacto ou de pactos, se assim nós quisermos falar, se assim nós quisermos dizer. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se questionar, mas o que é um pacto? O que é esse meio através do qual Deus ele se relaciona comigo, uma vez que eu sou povo seu, uma vez que eu sou o povo da sua aliança? Simples, meus irmãos. Um pacto, ele é um acordo solene, mediante o qual, através de Jesus Cristo, Deus concede bênção e a salvação ao seu povo escolhido. Repetindo, o pacto é um acordo solene, mediante o qual, em Cristo Jesus, Deus, Ele nos abençoa, Deus, Ele nos salva por sua graça e por sua misericórdia. Contudo, avançando um pouco mais, esse conceito que nós devemos ter em relação ao pacto, nós podemos dizer também que, pela graça, em virtude de estar em pacto conosco, Deus, Ele também impõe determinados deveres, determinadas responsabilidades, determinadas obrigações para cada um de nós, que somos seu povo, que somos a sua igreja aqui na terra. Assim, de maneira bem resumida, nós podemos dizer que um pacto é uma relação que Deus nutre conosco e que esta relação ela é caracterizada tanto com privilégios como também com obrigações, com bênçãos e também com compromissos. São dois lados, vamos assim dizer, de uma mesma moeda. O pacto que Deus mantém conosco faz com que nós recebamos das suas bênçãos, faz com que nós experimentemos dos seus privilégios, mas também coloca sobre nós obrigações, deveres e responsabilidades. Neste trecho, meus irmãos, meus amigos, que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 até o versículo número 12, Pedro, inspirado por Deus, ele destaca. Pedro, inspirado por Deus, ele realça algumas obrigações, alguns deveres que Deus requer de nós, enquanto povo seu, enquanto igreja sua aqui na terra. Vale lembrar que nesse trecho que nós temos diante de nós ainda estamos naquela seção que trata da vida de sujeição, que Pedro iniciou lá atrás, no capítulo 2, versículo 13, quando ele nos mostrou que nós temos a necessidade, para que nós vivamos uma vida piedosa, de nos sujeitarmos às autoridades humanas constituídas. Mas não só isso, dentro de toda essa seção que fala sobre sujeição,
Pedro ele diz que devemos nos sujeitar aos nossos patrões, capítulo 2, versículo 18. Pedro também nos diz que nós devemos nos sujeitar aos nossos cônjuges, capítulo 3, versículo 1 e também o versículo número 7. Contudo, meus irmãos, meus amigos, aqui nesse trecho, especificamente falando, nós observamos algumas exigências mais diretas que Deus nos faz, algumas obrigações que Deus coloca para nós, que somos o seu povo, que somos a sua igreja, em diversos tipos ou em diversos níveis de relacionamentos. Aqui talvez seja a grande questão que nós devemos focar nessa noite de hoje. Conforme nós dissemos, desde o versículo 3 do capítulo 2, Pedro ele fala sobre sujeição. Pedro ele coloca sobre nós alguns deveres, mas aqui ele especifica em níveis de relacionamentos, em tipos de relacionamentos, alguns deveres específicos que nós temos como igreja sua aqui na terra, como povo seu aqui neste mundo. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, com a graça do Senhor, nós vamos considerar quais são esses deveres, nós vamos considerar a quem nós devemos prestar esses deveres que nós temos aqui instituídos por Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, conforme nós anunciamos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é Deveres Cristãos. O título da nossa mensagem na noite de hoje é Deveres Cristãos. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, quais são então os níveis de relacionamento? Quais são então os tipos de deveres que Pedro ele coloca aqui em todo esse trecho que vai do versículo 8 até o versículo 12? Pelo menos 1, 2, 3 níveis ou 3 tipos de deveres que nós temos prescritos na palavra e que são obrigações que recaem sobre nós pelo fato de Deus nos exigir, uma vez que nós somos povo seu, mediante o pacto em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós temos os deveres para com os nossos irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, nós temos os deveres para com os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Vejam aí, versículo número 8, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o primeiro nível, o primeiro tipo de dever que nós temos, deveres em relação aos nossos irmãos em Cristo. Pedro diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O que é que nós encontramos aqui nesse verso? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? A exortação, meus irmãos, a exortação, meus amigos, que Pedro faz aos irmãos do passado e que hoje Pedro nos faz através da palavra. Para quê? Para que nós possamos demonstrar algumas ações mútuas, ou seja, ações que nós devemos demonstrar na nossa relação uns com os outros, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo aqui na terra. Essa exortação que nós temos aqui no versículo 8, ela é dirigida especificamente aos crentes. Essa obrigação que nós encontramos, ou essas obrigações que nós encontramos aqui no versículo 8, ela é um dever que recai sobre todos nós que somos povo de Deus, sobre todos nós que compomos a sua igreja aqui na terra. Foi por isso que Pedro diz: sede todos. Todos quem? Todos os crentes, todos os salvos, todos os remidos em Cristo Jesus. E é interessante porque quando nós consideramos essas práticas, as quais nós somos aqui exortados pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, nós temos, como alguém disse no passado, um retrato da igreja ideal. Então, você encontra aqui no versículo 8, 1, 2, 3, 4, 5 deveres que nós temos mútuos, 5 obrigações que nós temos enquanto membros do corpo de Cristo aqui na terra. E uma vez que uma igreja, através dos seus membros, ela evidencia esses deveres, ela vai ser, conforme um autor disse no passado, um retrato de uma igreja perfeita, um retrato de uma igreja ideal. E aí nós podemos nos perguntar, quais são então essas ações? Quais são então esses deveres que nós temos em relação aos nossos irmãos em Cristo? O primeiro deles,
nós temos o dever de viver em harmonia. Em primeiro lugar, nós temos o dever de viver em harmonia. Por isso, Pedro diz: sede todos de igual ânimo. Aqui, nesse trecho, Pedro requer que os irmãos eles possam ter o mesmo pensamento. Isso não significa dizer, meus irmãos, meus amigos, que nós vamos, enquanto membros do corpo de Cristo, pensar igual em todas as coisas. Não, jamais. Até porque nós somos uma pessoa. Consequentemente, nós temos as nossas próprias personalidades. Contudo, o que Deus requer de nós, o que Deus exige aqui nesse trecho, é que nós, enquanto povo de Deus, possamos nos unir em um só pensamento quando nós estivermos dispostos a realizar determinado propósito, que vise a glória de Deus, que vise o crescimento do seu reino aqui na terra. Então, é nesse sentido que Pedro ele nos exorta a vivermos em harmonia, a termos o mesmo pensamento, dentro do objetivo, dentro da finalidade de tornar a glória de Deus conhecida, de propagarmos o seu reino, de expandirmos a sua igreja aqui na terra. Essa é uma das obrigações mútuas que nós temos enquanto membros do corpo de Cristo aqui na terra. Contudo, não somente o viver em harmonia. Pedro, ele segue mostrando também que dentro do convívio cristão que nós temos na Igreja de Cristo, nós também devemos exercer compaixão. É por isso que ele segue: finalmente, sede todos, depois de falar de igual ânimo, ele diz: sede todos compadecidos. Sede todos compadecidos. Aqui, o apóstolo Pedro, ele exorta aos irmãos e a nós a sentirmos dor em favor do outro, a sentirmos dor em favor dos nossos irmãos. Na verdade, a sentirmos a dor do nosso irmão dentro do nosso próprio ser, dentro do nosso próprio coração. A construção em si da palavra dá justamente essa ideia. E isso é interessante, meus irmãos, isso é importante, meus amigos, porque dentro desse contexto no qual Pedro ele escreve essa carta, em que os irmãos eles eram perseguidos, em que os irmãos eles eram espoliados pelo fato de se virem a Cristo, pelo fato de compor a igreja do Senhor, eles tinham essa necessidade. Que necessidade? Deles sentirem a dor do outro irmão, de terem essa empatia, de se colocar na sua posição, de se colocar no seu lugar. E hoje essa necessidade também ela permanece sobre as nossas vidas. É fato que a gente não vive o período em que viveu o apóstolo Pedro, com perseguições, com violência, com tribulação em relação à igreja, que de certa forma fragilizava os crentes, o que é normal. Contudo, o princípio ele permanece. Dentro dessa relação que nós temos enquanto membros do corpo de Cristo, de nós exercermos justamente essa compaixão. Então, em primeiro lugar, nós devemos viver em harmonia uns com os outros. Em segundo lugar, nós devemos exercer a compaixão uns com os outros. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós temos uma terceira obrigação, ou seja, a obrigação de nos amarmos e nos amarmos fraternalmente. É por isso que Pedro diz: fraternalmente amigos. Então, ele está exortando aos irmãos do passado, ele está nos exortando a termos uma íntima, a termos uma verdadeira amizade, uma vez que nós somos irmãos e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu lembro da realidade triste que os irmãos vivenciavam no passado. Ou seja, eram irmãos perseguidos pelo Império Romano, eram irmãos muitas vezes desprezados pelos seus próprios familiares. E uma vez que eles padeciam essas realidades tristes, Pedro, ele vem ao socorro deles e mostra a necessidade que nós temos de quê? De ampararmos os nossos irmãos, de podermos ter essa verdadeira, de podermos ter essa íntima amizade, para que assim nós possamos nos apoiar, para que assim nós possamos nos ajudar, para que assim nós possamos nos fortalecer e seguir na nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar, nós temos a necessidade de viver em harmonia. Em segundo lugar, nós temos a obrigação de exercer a compaixão. Em terceiro lugar, nós temos a incumbência de nos amarmos fraternalmente. Mas não só isso,
nós também temos o compromisso de agir misericordiosamente. Nós também temos o compromisso de agir misericordiosamente. É por isso que Pedro diz: sede misericordiosos. Aqui nós encontramos uma ordem expressa de Deus para que nós tenhamos uma compaixão profunda entre os irmãos, para que nós tenhamos uma misericórdia profunda em relação aos nossos irmãos, de nós estarmos sentindo a sua dor no mais íntimo do nosso ser, de nós estarmos nos compadecendo dele, das suas dificuldades, porque era isso que acontecia no passado. Era isso que acontecia à plateia do apóstolo Pedro, ou aos leitores do apóstolo Pedro, e é esse princípio que permanece também para as nossas vidas. Enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto integrantes da sua igreja, nós também temos essa responsabilidade. Que responsabilidade? De agir e de agir misericordiosamente. Mas não só isso, em quinto e último lugar, em relação aos nossos irmãos, nós também temos o dever de exercer a humildade. É por isso que Pedro diz humildes aqui nessa passagem, no finalzinho do versículo 8. É interessante nós observarmos o significado dessa palavra humildes que Pedro ele usa aqui. Literalmente falando, significa estar por baixo de outros ou estar por baixo das demais pessoas. É interessante porque esse sentimento da humildade, ele contrastava com o sentimento, por exemplo, que existia nos gregos, que via na humildade um demérito, que via na humildade algo ruim, algo negativo. Pedro, ele vem em posição oposta, mostrando que nós que somos cristãos, mostrando que nós que somos salvos, mostrando que nós que somos remidos, nós devemos exercer essa humildade nos nossos relacionamentos eclesiásticos, nos nossos relacionamentos dentro da Igreja de Cristo aqui na terra. Na verdade, quando nós exercemos a nossa humildade, nós abrimos portas para sermos compassivos, nós abrimos porta para sermos misericordiosos e vivermos na integralidade do Evangelho e vivermos segundo aquilo que Deus ele exige para cada um de nós enquanto membros da sua igreja aqui na terra. Então, nós temos aqui, meus irmãos, nós temos aqui, meus amigos, 5 deveres mútuos que nós temos. Repito, enquanto membros do corpo de Cristo aqui na terra: viver em harmonia, exercer a compaixão, amar fraternalmente, agir misericordiosamente, exercer a humildade. E quando nós pensamos em todos esses deveres, e quando nós meditamos nessa incumbência que recai sobre nós chegamos à conclusão, meus irmãos, nós chegamos ao entendimento, minhas irmãs, que viver em comunidade conforme a vontade de Deus, ela requer muito, mas requer muito de cada um de nós, porque não é fácil. Analise essa lista que Pedro coloca aqui, analise essas exigências que Pedro aqui faz, seja do viver em harmonia, seja do exercício da compaixão, seja da amizade fraternal, seja do exercício da misericórdia, seja da demonstração da humildade. A gente percebe que são obrigações que, humanamente falando, são impossíveis. Somente a graça de Deus, operando em nós através do Espírito Santo, nos sujeita a tais deveres em nossas vidas. Contudo, é isto que Deus ele requer de nós como povo seu aqui na terra. E por isso, meus irmãos, e por isso, minhas irmãs, nós temos a necessidade de nos voltarmos para Deus. Nós temos a carência de clamarmos ao Senhor para que Ele nos conceda a sua capacitação, para que Ele nos dê da sua motivação e verdadeiramente, por um agir do Espírito Santo moldando o nosso coração, nós possamos evidenciar o cumprimento de todos esses deveres. Repito, humanamente falando, é impossível. Se não for a operação da graça, se não for o agir de Deus, se não for o trabalhar do Senhor no nosso coração, nunca, jamais nós poderemos agir dessa maneira. Por isso, Deus vem em nosso auxílio. Por isso, Deus nos fala através da sua palavra. Por isso, Deus nos lembra essa necessidade, para que nós possamos considerá-la, para que nós possamos meditar nela e assumir esse compromisso como igreja sua aqui na terra, de na nossa relação com os nossos irmãos,
de fato, nos submeter, sendo pessoas misericordiosas, compassíveis, humildes, amigas, harmoniosas, e assim nós possamos dar um retrato perfeito da ação de Cristo na nossa vida, da ação de Cristo na nossa igreja. Agora, conforme nós dissemos, isso exige muito e exige muito de nós, e nada, a não ser a graça de Deus, o operar do Senhor, nos faz viver essa realidade. Por isso, clamemos a Ele. Por isso, nos sujeitemos a Ele. Por isso, peçamos para que Ele trabalhe o nosso coração, para que Ele trabalhe na nossa igreja, e que todas essas orientações que Pedro aqui nos faz, sejam realidades e realidades nas nossas vidas. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui? Deveres. Em que nível de relacionamento? Deveres que nós temos para com os nossos irmãos. Deveres que nós temos para com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, Pedro, ele não para apenas nesse aspecto das nossas obrigações. Ele vai adiante. E, em segundo lugar, ele mostra deveres que nós temos para com os inimigos do Evangelho. Deveres que nós temos para com os inimigos do Evangelho. Parece algo um tanto quanto absurdo, né? Que nós temos deveres em relação aos nossos irmãos, isso é pacífico. Que nós temos responsabilidades em relação àqueles que foram alcançados por Cristo, isso é fácil. Mas será que Deus nos prescreve obrigações? Será que Deus nos prescreve deveres em relação àqueles que são inimigos nossos por causa do Evangelho? Sim, é isso que Ele nos faz. E é isso que nós encontramos no versículo 9. Olhem aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, no versículo 9, Pedro, ele ensina aos crentes da sua época. Pedro, ele ensina aos crentes de hoje a não serem vingativos, mas benignos para com os seus opressores. Pedro ensina aos crentes a não serem vingativos, mas muito pelo contrário, a serem benignos em relação aos seus opressores. Conforme nós acabamos de falar, nos tempos do apóstolo Pedro, alguns sofriam, mas sofriam muito com a perseguição por causa do Evangelho. Contudo, mesmo dentro dessa realidade, a prescrição bíblica, a prescrição da palavra, era que os irmãos deveriam abrir mão da vingança. Era que os irmãos deveriam abrir mão de retaliar aqueles seus opressores ou aquelas pessoas que lhes faziam mal. Não, eles não deveriam agir assim. Mas não só isso, o Evangelho prescrevia que não só a vingança, mas também que os irmãos deveriam agir positivamente, bendizendo aos seus opressores, literalmente falando, intercedendo pelos seus opressores. Veja que exigência dramática, veja que exigência um tanto quanto irracional, ou irracional, melhor dizendo, quando você analisa de maneira mais fria, quando você analisa de maneira mais detida. Ou seja, não só abrir mão da vingança, mas ir além disso e fazer bem aquelas pessoas que nos fazem mal. Mas era dessa forma, mas era dessa maneira. Mas essa era a postura que Pedro requeria dos seus irmãos, que Pedro requeria dos crentes no passado, que eles clamassem a Deus em favor dos seus opressores, que eles intercedessem a Deus em favor daquelas pessoas que lhes perseguiam. E aí você percebe como o Evangelho ele é gracioso. Você percebe como o Evangelho ele foge completamente à forma que humanamente nós pensamos em relação às coisas. Porque o que é natural nosso? É retribuir o mal que nós recebemos. Qual é o natural nosso? É nos vingarmos. Mas o Evangelho ele vai na contramão e diz, não se vinguem. Mas não só isso, façam o bem.
Então, esses dois aspectos, essas duas atitudes que deveriam estar presentes daqueles irmãos. É interessante que um determinado escritor sagrado, ao comentar essa passagem, ele falou uma frase que eu achei fantástica, e eu queria aqui compartilhar com os irmãos, que reflete bem a verdade que nós temos aqui nesse verso. Ele diz o seguinte, abro aspas, retribuir o bem com o mal é perversidade. Retribuir o bem com o bem e o mal com o mal é justiça. Mas retribuir o mal com o bem é graça. E de fato, isso é verdade. Quando você retribui o bem que recebe com o mal, você está sendo perverso. Quando você retribui o bem de algo de bom que você recebeu, quando você retribui o mal de algo mal que você recebeu, você está fazendo justiça. Agora, quando você retribui o mal com o bem, não. Isso é graça. Isso é favor imerecido. E somente o Evangelho opera essa dádiva nos nossos corações. É interessante, porque quando você olha aqui para essa passagem, você percebe que a razão pela qual Pedro exorta os seus leitores, a razão pela qual Pedro nos exorta hoje a agir dessa forma, está baseado no fato de termos sido chamados para a salvação. É uma ordem que é dada para quem já foi salvo. É uma ordem que é dada para quem já foi alcançado pelo Evangelho. É por isso que no versículo 9, Pedro ele diz, para isto mesmo fostes chamados. Deus nos chamou para a sua salvação. Deus nos chamou para a sua redenção. E uma vez que nós somos agraciados com esse chamamento, uma vez que nós sofremos mal, não devemos nos vingar. Uma vez que nós sofremos injustiça, nós devemos bem dizer aos nossos opressores. Isso é salvação, isso é redenção, isso é nova vida em Cristo Jesus, que somente o Evangelho, somente a palavra nos dá essa capacitação e essa orientação para nós vivermos e vivermos dessa forma. Contudo, o apóstolo Pedro, ele vai além, e ele mostra que esse comportamento não vingativo que nós devemos ter, garante a nossa herança eterna, garante a consumação da nossa salvação. Veja aí no finalzinho do versículo 9, olhem só o que Pedro diz, a fim de receberdes bênção por herança. A ideia que Pedro aqui tem na mente era a herança que os patriarcas passaram para os seus respectivos filhos, Abraão, Isaque e Jacó. E conforme nós sabemos, uma herança é algo gracioso. Você não faz nada para obtê-la. Você não faz nada para poder usufruir dela. Não, é algo que você recebe graciosamente. Então, Pedro, ele tem em mente aqui a consumação da nossa salvação. E nós temos justamente essa promessa de Deus, que Deus consumará a sua salvação, que nós somos salvos, e por causa disso, nós não devemos retribuir o mal que recebemos, muito pelo contrário, nós devemos interceder em favor daquelas pessoas que nos fazem mal. Isso é graça, isso é Evangelho, isso é andar nos passos do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí quando você analisa, meus irmãos, quando você considera, minhas irmãs, essas verdades, qual é a conclusão a que você chega? Várias, mas pelo menos uma em especial, ou seja, vivenciar os padrões do Evangelho é algo que faz crucificar o nosso velho homem. Vivenciar os padrões do Evangelho é algo que faz crucificar o nosso velho homem, porque a nossa velha natureza, o que é que ela quer fazer? Quer retribuir. O que é que ela quer fazer? Quer se vingar. O que é que ela quer fazer? Ela quer retaliar, mas não é assim para quem nasceu de novo. Não é assim para quem tem Cristo Jesus no seu coração. E aí nós percebemos que quando nós agimos conforme o Evangelho, o efeito imediato na nossa vida é que nós vamos crucificar as nossas velhas paixões, o nosso velho homem, o nosso velho eu, e na verdade essa é a função do Evangelho. Às vezes a gente fica considerando, e eu estava considerando acerca disso, se já é difícil a gente tratar os nossos irmãos em Cristo da maneira como Pedro, ele nos exortou no versículo 8,
com harmonia, com compaixão, com misericórdia, com humildade, com fraternidade. Imagine só você tratar bem o seu inimigo. Você vê que aumenta o grau de dificuldade. E mais uma vez a gente carece da graça. Mais uma vez a gente carece do agir de Deus no nosso coração para que Ele possa nos moldar e agirmos dessa forma, mesmo quando nós formos destratados em relação às pessoas. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós analisamos a nossa vida, quando nós analisamos os diversos tipos de relacionamento, quer seja na nossa casa, quer seja entre os nossos amigos, quer seja no nosso ambiente de trabalho, a gente vê que diariamente Deus, Ele produz circunstâncias para que nós possamos agir dessa forma, para que nós possamos proceder dessa maneira. Por quê? Muitas vezes nós somos incompreendidos, muitas vezes nós somos destratados, muitas vezes nós somos perseguidos, mas são oportunidades que Deus nos dá, são oportunidades que Deus nos disponibiliza para quê? Para nós não exercermos a vingança. Para quê? Para interceder em favor dos nossos inimigos. Para quê? Para nós vivermos o Evangelho na integralidade. Veja, aqui não é uma opção, mas é um dever, é uma obrigação que nós temos em relação a quem? Aos inimigos do Evangelho, aquelas pessoas que nos perseguem por causa da verdade. Então, em primeiro lugar, o que é que você vê? Obrigações, deveres, em relação a quem? Aos nossos irmãos em Cristo. Em segundo lugar, o que é que você observa? Obrigações, deveres que nós temos para com os inimigos do Evangelho. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós temos deveres para com nós mesmos. Em terceiro lugar, nós temos deveres, nós temos obrigações para com nós mesmos, enquanto pessoas. Vejam aí, versículos 10 e também o versículo de número 11. 1 de Pedro, versículo 11 e também versículos 10, 11 e 12. 1 de Pedro 10, 3, versículos 10 e 11. Depois a gente vai ver o 12. Veja o que diz aí, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O que é que nós temos aqui? Versículos 10, versículo 11. Pedro, ele fornecendo uma série de conselhos práticos, não só conselhos práticos, também conselhos pessoais. Para quê? Para vivermos com alegria. Para quê? Para vivermos com satisfação. É por isso ele diz: amar a vida e viver ou ver dias felizes. Então, são conselhos que Pedro dá para que os irmãos, não obstante a perseguição que sofriam, os irmãos, não obstante as dificuldades que padeciam, eles vivessem uma vida com satisfação, eles vivessem uma vida com alegria, eles vivessem uma vida com felicidade. E é interessante porque quando você observa o cerne desses conselhos, você entende que eles envolviam pelo menos duas posturas: o uso adequado da língua, bem como o procedimento correto em relação às ações, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E é interessante porque o apóstolo Pedro, ele pega esses conselhos lá do Salmo 34, versículos 13 até o versículo 17. Eu não vou fazer essa leitura aqui agora, mas depois você pode fazer esse exercício. Volte depois para o livro dos Salmos, Salmo 34, veja os versículos 13 até o versículo 17, e você vai ver que essas palavras que nós temos aqui, elas são extraídas diretamente daquele texto. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, quais são então os cuidados pessoais que nós devemos ter? Quais são então as obrigações que nós temos para que nós possamos viver dias felizes, obrigações com nós mesmos? Em primeiro lugar, nós devemos ter, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado no falar. Em primeiro lugar, nós devemos ter cuidado no falar. Veja só o que Pedro aqui diz: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Eu queria chamar a atenção para o significado dessas duas palavras.
mal e dolosamente. A palavra mal aqui tem a ver com maldade. A palavra dolo aqui, de dolosamente, tem a ver com engano. Então, na prescrição que Pedro aqui faz, ele exorta aos irmãos, ele nos exorta a que nós tenhamos cuidado com a nossa língua, para que nós não venhamos proferir aquilo que é maldoso e também para que nós não venhamos proferir aquilo que é mentiroso. Veja que, pela exortação de Pedro, nós corremos o risco de agir assim. Nós corremos o risco de, muitas vezes, usar indevidamente a nossa língua, usar indevidamente o nosso falar. E quando assim agimos, quando assim procedemos, nós não estamos demonstrando esse cuidado que nós devemos ter no nosso falar. E aí nós aprendemos que o uso adequado da nossa língua, ele garante uma vida feliz, ele garante uma vida satisfeita, porque evitaremos muitos males para nós mesmos. Então, qual é a primeira obrigação? Qual o primeiro dever que nós temos com nós mesmos? Cuidemos da forma como nós falamos, evitando a maldade, evitando o dolo, o engano e agindo, falando corretamente nas nossas vidas. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos ter o cuidado com o nosso proceder. Em segundo lugar, nós devemos ter o cuidado com o nosso proceder. Pedro diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Eu queria chamar a atenção dessa palavra apartar, que Pedro ele usa aqui, mostrando a postura que nós devemos ter em relação àquilo que é mal. A ideia que essa palavra transmite é você se inclinar para trás, é você se afastar gradativamente para trás. Então, era esse o desejo que Pedro ele tinha: se afastem gradativamente daquilo que é mal, se afastem gradativamente daquilo que não é bom, se afastem gradativamente daquilo que não glorifica a Deus, que não corresponde aos valores do Evangelho, que não estão harmonizados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Afastem-se continuamente dessas coisas. Mas não só isso, aproximem-se daquilo que é bom, achegue-se àquilo que glorifica a Deus, achegue-se àquilo que honra o santo nome do Senhor. Então, são esses os cuidados que nós devemos ter, aqui não no nosso falar, mas praticamente no nosso agir, no nosso proceder, no nosso realizar, tendo essas duas posturas, afastando-nos daquilo que é ruim e aproximando-nos daquilo que é bom. É o cuidado que nós devemos ter com o nosso procedimento. É o conselho que Pedro nos dá para que nós vivamos uma vida feliz. Mas não só isso, não só o cuidado no falar, não só o cuidado no proceder, mas também o cuidado que nós devemos ter nas nossas relações. O cuidado que nós devemos ter nas nossas relações. É por isso que ele diz, no finalzinho do versículo 11, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, Pedro, ele faz uma recomendação. Que recomendação? Que nós nos esforcemos, meus irmãos, que nós nos esforcemos, minhas irmãs, a vivermos em paz uns com os outros. É interessante nós observarmos que, pela exortação que Pedro faz aqui, isso não é algo espontâneo, isso não é algo natural, muito pelo contrário. Nós somos propensos a nos rivalizar uns com os outros. Muitas vezes nós somos propensos a dividir, a separar, a guerrear, a conflitar. Contudo, o Evangelho ele vai, mais uma vez, em direção oposta e mostra justamente o contrário, ou seja, essa disposição, esse esforço contínuo que nós devemos ter por buscar a paz com as demais pessoas. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós experimentamos a verdadeira felicidade, que nós experimentamos o verdadeiro sentido da vida, quando nós nos sujeitamos àquilo que Deus determina em sua palavra. Na verdade, isso parece até ser um contraste com o mundo no qual nós vivemos, onde as pessoas buscam a felicidade naquilo que apraz os seus corações, onde as pessoas buscam a felicidade naquilo em que elas se deleitam. Não, o caminho da felicidade, segundo Deus, é diferente. O caminho da felicidade, segundo Deus, é o oposto,
é nós nos sujeitarmos àquilo que Deus ele requer de nós, é termos o devido cuidado no nosso falar, é termos o devido cuidado no nosso proceder, é termos o devido cuidado em nossas relações. Para quê? Para que nós vivamos e vivamos vida piedosa. Mas aí você pode se indagar, mas aí você pode se questionar: quem garante que isso vai acontecer conosco? Quem garante que eu vou experimentar a felicidade? Quem garante que, na medida em que utilizar corretamente a minha língua, na medida em que proceder corretamente, na medida em que me relacionar corretamente, quem garante que a felicidade será uma realidade na minha vida? É Deus, meus irmãos. É Deus, minhas irmãs. Vejam aí o que Pedro fala no versículo 12. Veja aí o que Pedro fala no versículo 12. Olhem só. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro aqui nos ensina que Deus ele supervisiona as nossas vidas. Supervisão, visão de cima. E que Deus vê não só os justos, mas também os maus. E que Deus afere a postura de um, a conduta de outro. Tanto é que em relação aos justos, Deus chega até mesmo a responder às suas orações. Então, a grande garantia que nós temos, a grande certeza que nós temos de que essa felicidade, ela vai ser uma verdade na nossa vida, quando cuidarmos do nosso falar, quando cuidarmos do nosso proceder, quando cuidarmos em nossas relações, porque Deus nos garante isso. É promessa sua, é garantia sua, e uma vez que nós nos sujeitamos à sua vontade, com certeza, repito, isso se tornará realidade em nossas vidas. Mas quando é que nós vamos experimentar isso? Fazendo prova do Senhor. Quando é que nós vamos experimentar essa realidade? Procurando vivenciar essas verdades na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa convivência, no nosso viver diário, assumindo esse compromisso de sujeição ao Evangelho, aos deveres que Deus nos recomenda na sua palavra. Façamos isso contando com a sua graça, façamos isso contando com a sua misericórdia, façamos isso contando com a capacitação do seu Espírito que habita em nós. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, nós vamos experimentar verdadeiramente essa realidade em nossas vidas. Talvez a nossa grande dificuldade, talvez o nosso grande problema é que muitas vezes, infelizmente, a gente não age com fé na palavra do Senhor. E quando eu falo agir com fé na palavra, é agir segundo aquilo que ela recomenda, esperando, confiando que Deus ele vai cumprir aquilo que ele promete, uma vez que nós nos sujeitamos às suas orientações. Porque muitas vezes acontece isso na Bíblia. Existe aquilo que nós chamamos de condicionais de Deus. Se fazemos de uma forma, ele vai responder positivamente. Se procedemos de uma maneira, ele vai responder afirmativamente. E uma vez que nós agimos com fé, uma vez que nós provamos ao Senhor nesse sentido, de assumirmos esse compromisso, com toda certeza, tudo aquilo que Deus reserva para nós, uma vez que nós nos sujeitamos à sua vontade, vai se tornar uma realidade nas nossas vidas. Então, é o caminho que nós devemos percorrer. O caminho para a busca da felicidade. Não uma pequena felicidade, mas uma grande felicidade. Na verdade, eu faço minhas as palavras de um determinado autor. Ele disse que o grande problema do cristão não é ser feliz, porque de certa forma, uma vez que nós somos salvos, nós somos felizes. Mas a grande questão do cristão é em que intensidade ele é feliz. Ou seja, quanto mais nós nos voltamos para Deus, quanto mais nós nos voltamos para o Senhor, mais a alegria do Senhor será intensa, mais a alegria do Senhor será uma presença constante no nosso viver. E é isso que faz a diferença na nossa vida. É por isso que nós devemos nos sujeitar aos nossos deveres. É por isso que nós devemos nos sujeitar às recomendações que Deus ele nos faz na sua palavra. E é isso que Deus ele recomenda e recomenda para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, nós vimos 1, 2, 3 obrigações. Nós vimos 1, 2, 3 deveres que Deus ele requer do seu povo aqui na terra.
Em primeiro lugar, deveres que nós temos para com os nossos irmãos em Cristo, de vivermos em harmonia, de vivermos em compaixão, de vivermos em fraternidade, de vivermos em misericórdia, de vivermos em humildade, mas não só isso. Deveres que nós temos para com os inimigos do Evangelho, interceder por eles ao invés de retaliá-los, interceder por eles ao invés de vingar-se em relação a eles, e também deveres que nós temos para com nós mesmos, tendo piedade do nosso falar, tendo piedade do nosso proceder, tendo piedade dos nossos relacionamentos. Mas aí eu queria concluir a nossa meditação na noite de hoje, chamando a atenção, pelo menos, para mais duas lições finais que nós queríamos transmitir nessa noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, tenhamos a Cristo, o servo fiel de Deus. Tenhamos a Cristo como o servo fiel de Deus. Nada, meus irmãos, nada, minhas irmãs, que Deus exigiu de Cristo deixou de ter o seu cumprimento. Nada que Deus exigiu de Cristo deixou de ter o seu cumprimento. Ele amou as almas perdidas, ele teve apreço para com os seus discípulos, ele chegou a ter compaixão até mesmo dos seus inimigos. Então, tudo isso que Pedro aqui nos recomenda, a gente vê de maneira muito clara, a gente vê de maneira muito tácita na própria vida, no próprio ministério do nosso Salvador. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que Ele, Cristo, é o nosso Salvador suficiente. É por causa disso que nós temos a graça que vem de Cristo, que vem do nosso Salvador, para que nós também possamos seguir nos seus passos, para que nós também possamos cumprir os deveres que Deus ele requer para cada um de nós. Deveres em relação a nós mesmos, deveres em relação aos nossos irmãos, deveres inclusive em relação aos nossos inimigos. Então, quando Pedro ele faz essa recomendação, e quando nós analisamos a nossa incapacidade de nos sujeitarmos a essa recomendação, o que é que nós devemos fazer? Olhar para Cristo. O que é que nós devemos fazer? Seguir nos passos de Cristo. O que é que nós devemos fazer? Contar com a graça de Cristo. O que é que nós devemos proceder? Clamar por essa graça de Cristo em nossas vidas. Por isso nós somos cristãos, mini-cristos. Por isso nós somos discípulos, seguidores de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo vivenciou, tudo aquilo que Ele praticou, é acessível a cada um de nós. Não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo operando, ou por causa da graça de Cristo operando e operando em nossas vidas. Então, se esses deveres, eles são muito estimulantes, melhor dizendo, muito desafiadores para as nossas vidas, o que é que a gente deve fazer? Recorra a Cristo. O que é que a gente deve fazer? Clame a Cristo, peça, para que o Espírito de Cristo que em nós habita, mova os nossos corações. E todos esses deveres, todos esses compromissos, todas essas obrigações, de fato, possam ser uma realidade nas nossas vidas. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. E aquelas pessoas que ainda não foram salvas por Cristo, aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por sua graça, o que nós temos de aplicação final para vocês? Aceitem a Cristo, o servo fiel de Deus. Aceitem a Cristo, o servo fiel de Deus. Deus, meu amigo, minha amiga, lhe exige obediência como seu Criador. Talvez você não perceba, talvez você não pense, talvez você não considere, mas essa é uma verdade, esse é um fato. Pelo fato de ter lhe criado, Deus lhe exige obediência a Ele, obediência à sua palavra, obediência às suas ordens, obediência aos seus deveres. Contudo, quando você analisa a sua vida, qual é a conclusão a que você chega? Que você está muito distante, que você está muito aquém daquilo que Deus ele exige para a sua vida. E nessa condição, nessa situação, o juízo de Deus é irremediável. O juízo de Deus, ele é certo sobre você. E o que é que você deve fazer para evitar?
receber esse juízo. O que é que você deve fazer para evitar essa condenação? Recorra a Cristo, abrigue-se sob sua cruz, banhe-se no seu sangue e seja salvo, e seja habilitado para toda e qualquer boa obra, para todo e qualquer dever, para todo e qualquer compromisso, para toda e qualquer obrigação que porventura Deus lhe ordena na sua palavra. Essa é a sua obrigação, essa é a sua responsabilidade, de clamar por essa graça, de clamar por esse Cristo, para que Ele faça morada na sua vida, para que Ele impulsione o seu coração, para que Ele motive o seu viver e para que Ele conceda todas as condições necessárias de você viver segundo a vontade do Senhor, cumprindo os deveres que Deus exige também em relação à sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração, para que Deus mova o seu coração e lhe disponha a agir dessa forma, lhe disponha a agir dessa maneira, para que assim, à semelhança do que acontece conosco, vocês também possam cumprir os deveres que Deus exige para seu povo aqui na terra. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que esse Deus nos abençoe, que esse Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que hoje e cada vez mais Ele nos habilite a vivermos cumprindo os seus compromissos que fazem parte do pacto de salvação que Ele estabeleceu em nossas vidas através de Jesus Cristo. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.